Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Chegamos ao fim do ano. Com ele, carregamos conosco muitas histórias. Os 12 meses que se passaram foram repletos de desafios e de dias complexos. Fomos desafiados como indivíduos e como sociedade. Ao olhar para trás, podemos enxergar momentos bons e alegres, mas também momentos de luta, dor e sofrimento. Diante dos dias que vivemos, tivemos perdas irreparáveis. Algumas delas ainda são como feridas abertas no meio da nossa alma. Por isso, talvez, o sentimento seu no fim deste ano seja de querer apagá-lo de sua memória. Refletindo sobre este ano que vivemos, veio em minha mente e em meu coração o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 até o 10, dizendo assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Após relatar a respeito de uma visão celestial maravilhosa, nos primeiros versos do capítulo 12, o apóstolo Paulo então revela sobre um espinho na carne que lhe foi colocado. O texto não é claro sobre o que isso significa e estudiosos e exegetas ao longo da história da igreja nunca conseguiram chegar a um consenso referente àquilo que Paulo estava dizendo. Entretanto, o que sabemos sobre este espinho é que isso lhe causava dor e sofrimento, talvez proveniente de uma enfermidade física, ou de uma luta espiritual, ou talvez isso seria a respeito da perseguição implacável que o apóstolo Paulo recebia. O que nós podemos concluir é que o espinho pode ser aplicado às provações de Paulo nesta vida, o que lhe causava certa angústia, fraqueza ou até oposição. Diante de suas lutas, Paulo ora 3 vezes ao Senhor pedindo que o livrasse destes espinhos. Ou seja, Paulo orou insistentemente para Deus para que tirasse isso dele. Mas a resposta foi a mesma: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou essa ou essas experiências de Paulo, nem removeu o espinho ou o sofrimento dele. Ele também não remove ou apaga os nossos espinhos e muitas de nossas experiências. Não podemos simplesmente fingir que este ano não aconteceu ou não existiu, ou até que não vivemos as dolorosas experiências dos dias atuais. Não há quem passe nesta vida sem sofrimentos, lutas ou provações. Todos nós passamos e passaremos por momentos assim. Em muitas guerras, enfrentaremos os nossos espinhos. Mas podemos encontrar, diante das experiências da vida, o conforto de um Deus que cuida de cada um de nós e que está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe como trabalhar as questões da vida, como bênçãos e sofrimento, como fardo e glória. Paulo tinha uma situação e pedia para que Deus o livrasse. Deus apenas disse: a minha graça te basta. Quando passamos por sofrimentos, temos que entender que eles são inevitáveis. Não há ninguém que passe nesta vida sem sofrimentos. Paulo sofreu abandono, sofreu perseguições, passou por enfermidades, oposições severas e passou até por naufrágio. Muitas foram as suas lutas e provações. A vida de Paulo passou por muitos sofrimentos. Paulo pediu para que esse espinho fosse tirado de sua carne, mas Deus não o tirou. Pelo contrário, Deus lhe deu forças para continuar vivendo, lutando
e cumprindo a sua missão pela qual ele chamou. Os sofrimentos também, de certa forma, são necessários. Logo depois de visões maravilhosas, teve os espinhos. O texto diz: foi-me posto um espinho na carne, a fim de que não me exalte. Sofrimentos acontecem muitas vezes para conter a soberba do nosso coração e evitar qualquer atitude de autoglorificação. Através dos sofrimentos, Deus nos ensina a aprender a viver sob a total dependência de Deus. Estamos aqui todos os dias para aprender a viver integralmente na dependência do Senhor. Sofrimentos sobrevêm até nós, mas para mostrar que a graça de Deus é suficiente. Através de nossas fraquezas, Deus revela em nós a verdadeira força, a força que vem do Senhor. Esta força nos sustenta e nos ajuda a caminhar todos os dias, experimentando paz, alívio, conforto e gozo, mesmo em tempos de caos. Paulo pediu que Deus o livrasse da dor, mas Deus deu a ele a transformação para a sua vida, a força para viver e a coragem para encarar os desafios e problemas e lutas de sua vida. Deus não deu explicações, Ele também nem nos deve explicações, mas deu a Paulo e dá a nós uma graça suficiente para caminhar a jornada da vida. Os sofrimentos também vêm como ensinamentos. Eles nos ensinam. Deus não desperdiça a dor e o sofrimento na vida de seus filhos. O Senhor nos ensina através das lutas. Deus trabalha em nossas vidas quando reconhecemos que nada podemos fazer sem a sua presença. Os sofrimentos nos ensinam que precisamos do Senhor todos os dias. Nos levam a entender que Deus cumprirá o seu propósito em nossas vidas, apesar de nossas fraquezas. A graça de Deus realiza o seu propósito para com toda a humanidade. A oração insistente de Paulo busca conhecer a vontade e o propósito de Deus dentro de seu sofrimento. Temos na oração um meio de graça. Através da oração, Deus trabalha em nossa vida quando o nosso coração se derrama em sua doce presença. Paulo confiava que por meio da oração, Deus poderia mudar as circunstâncias. De certa forma, Ele pode e Ele tem poder para isso. Mas uma disciplina de oração, ela também está vinculada à submissão da vontade do Senhor, a buscar a conhecer a sua vontade e seu propósito para cada situação. Paulo orava intensamente para não escapar da vontade do Senhor, mas para conhecê-la e praticá-la, mesmo diante de duras experiências. Em meio às nossas orações e às nossas experiências, podemos aprender lições importantes. Sem dúvida, a promessa de Deus para Paulo, ela está vinculada à sua fonte principal, Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. A consciência de que a graça de Deus sustenta Paulo em sua caminhada é o que move a regozijar-se, porque todo o poder de Cristo opera através da vida daqueles que nele creem. A resposta que Paulo recebe de Deus, ela é reconfortante, confirmadora, curadora e fortificadora. São palavras do Senhor que jamais foram registradas. Deus disse: minha graça te basta, meu poder chega à perfeição na sua fraqueza. Deus nos faz fortes e mostra a sua grandeza por meio de nossas fraquezas. O escritor e teólogo N.T. Wright comenta que o poder de Deus e o poder humano não são a mesma coisa. Em geral, o segundo tem de ser totalmente destruído para que o primeiro possa brilhar através dos objetivos e intenções de Deus. E ele continua dizendo que o apóstolo Paulo descobriu que há um tipo diferente de força, o tipo que realmente vale a pena ter, e que para possuí-la você tem de ser fraco. E ele descobriu que isso faz parte do que significa o Evangelho do Messias crucificado.
Estamos a portas de mais um ano. Serão mais 365 dias. Novas histórias serão construídas. Novas experiências serão vividas. Que nesses dias que se sucederão, você se lembre sempre que a graça de Deus que te salva através da obra de Cristo na cruz é a mesma graça que te sustenta em todos os dias da sua vida. Que você experimente desta graça, que te ajuda a caminhar, que através dela você desfrute de uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele revele a sua vontade em você e para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para testemunhar aquilo que Ele está fazendo na história. Desejo para você e sua família um feliz ano novo, cheio da presença do Senhor, e que este ano novo seja muito abençoado para todos nós. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo ano. Até mais.